A paz de Cristo, meus irmãos. Deus colocou uma palavra no meu coração, vou estar passando para nós meditar. Nesta manhã, amém, de terça-feira, né, meus irmãos? Deus é maravilhoso, né, todo o tempo, né? Glórias a Deus. Até aqui Deus nos ajudou, né, meus irmãos? Deus nos sustentou, né? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glórias a Deus. A palavra de hoje se encontra em Gênesis, capítulo 26, versículo 12 ao 15. Amém? Gênesis, capítulo 26, versículo 12 ao 15. Glórias a Deus, né? Creio que Deus vai falar com você. Amém? Gênesis capítulo 26, versículo 12 ao 15, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e boi e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja, e por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Glórias a Deus, né, meus irmãos? Aí vamos ler o 16. Disse Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, aqui eu não estou falando heresia, mas Deus prosperou Isaque com coisas materiais. Amém? Então não é heresia da minha parte falar para você que se você andar em obediência com a palavra de Deus, que se você andar em obediência com os princípios do Pai, amém, meus irmãos? Obedecer a palavra, né? Guardar os preceitos, né, meus irmãos? Andar sobre certo no status e a lei do Senhor, você vai prosperar grandemente na sua vida, independente aonde você está. Por que Isaque prosperou tanto? Porque ele se fez rico, né, meus irmãos? Poderoso, mais do que os filisteus, porque ele é descendente de Abraão, mas não só por isso que ele prosperou, que Deus abençoou. Deus abençoou Isaque numa terra que não era deles. Amém, meus irmãos? Para mostrar para mim e para você que se nós obedecer, se nós andar certo com Deus, meus irmãos, nós vamos ter o melhor dessa terra. Deus vai nos abençoar. Amém? Não podemos esquecer de uma coisa, que quando Deus promete algo para nós, quando Deus nos escolhe para nos abençoar nessa terra, haverá um processo, onde tem muitas provas. É como um vestibular hoje, a faculdade. O professor, durante o estudo do ano, ele vai te dar muitas provas, não é assim? Então é a mesma coisa que funciona com Deus. Deus vai colocar você à prova no processo. Por quê, meus irmãos? Para te dar o melhor quando você for aprovado. Quando você passa nos estudos da faculdade,
Você não recebe o diploma? Você não recebe o melhor? Você não é aprovado? É a mesma coisa com Deus. Amém? O processo, a caminhada, é apenas um preparativo que Deus está fazendo na sua vida, em você. Ele está te moldando, ele está, né, fechando as rachaduras do vaso, ele está alisando você para você ficar preparado para receber o diploma de Deus. Amém? Meus irmãos, Deus manda eu te dizer que todos os que obedecem a palavra do Senhor, os preceitos, os princípios, prospera nessa terra. Amém? Meus irmãos, aqui você pode ver que ele possuía ovelhas e boi e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Amém, meus irmãos? Porque ele estava para trás. Eles ficaram para trás. Isaac prosperou. Isaac cresceu na terra dos filisteus. Porque Deus abençoou. Abençoou por quê, meus irmãos? Por causa da obediência. Porque Deus fala, né? Deus dá a palavra e ele dá o direcionamento. E a pessoa tem que pegar. Eu e você temos que estar atento. Por isso que temos que ter uma vida de oração. Para nós estar atento a não só a palavra de Deus, mas sim os direcionamentos que o Pai quer. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, por mais que seja loucura, amém? Aos nossos olhos, temos que obedecer a Deus. Temos que caminhar sabendo que aquilo que é loucura aos nossos olhos é permissão de Deus. Temos que seguir, temos que cumprir, obedecer o direcionamento de Deus. Meus irmãos, tem coisas que Deus vai falar para nós que aos nossos olhos vai ser loucura. Amém? Garanto para você que Isaac também falou, meu Deus, estou aqui na terra dos filisteus, né? Mas não é a terra, meus irmãos, que faz prosperar. Não é o lugar. O que faz nós prosperar nessa terra, comer o melhor de Deus, é a obediência na palavra. É a obediência nos direcionamentos de Deus. Amém, meus irmãos? Temos que ser sinceros na presença de Deus. Coisa que Abraão fez. Abraão, ele saiu da sua terra porque ouviu a palavra do Senhor e os seus direcionamentos. Pois Abraão não sabia para onde ir. Amém, meus irmãos? O que aconteceu com a obediência de Abraão? Passou para a geração, que é o filho. E o filho Isaac prosperou também. Porque aprendeu com o pai andar em retidão com Deus. Andar certo na palavra do Senhor. Seguir os seus direcionamentos. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, é muito simples. É muito fácil entender a palavra de Deus. Basta você estar conectado com o Espírito Santo. Que tudo que ele dizer na palavra dele, meus irmãos, você vai entender. Ele vai te dar sabedoria e entendimento da palavra, do que ele quer te dizer. Por isso que nós temos que andar certo nos caminhos de Deus. Para que nós venha prosperar, mesmo que nós estejamos na terra do nosso inimigo. Amém, meus irmãos? Porque aqui nem a inveja, meus irmãos, paralisou Isaac. Nem a inveja. E nenhuma inveja vai paralisar você, porque você está conectado com Deus. E se não está, de hoje em diante você vai começar a obedecer mais, a dizer não ao pecado, se afastar, obedecer a palavra, os princípios de Deus, os status. Amém, meus irmãos? Meus irmãos,
o que move bênção, o que move milagre é a obediência. Deus se agrada mais na obediência do que você está fazendo sacrifício. Deus agrada mais você obedecer a palavra e obedecer os direcionamentos dele do que você está fazendo sacrifício a ele. Tem muitos que acham que Deus vai receber, né, a oração, vai receber o clamor através de sacrifício. Pois Deus não se agrada em quem faz sacrifício. Deus se agrada mais àqueles que andam em obediência, mesmo sem entender. Eles obedecem o direcionamento do Pai. Amém. Meus irmãos, mesmo sem eu entender o porquê Deus queria abrir esse canal, eu assim o fiz. Eu não entendia nada, meus irmãos. Amém? O porquê ele estava querendo que eu colocasse o que eu passei. Amém, meus irmãos? Na cirurgia, os ferros, né, a gaiola na minha perna. Para quem não conhece, eu sou o irmão Adilson. Eu tive um acidente em 2014 e venho lutando com osteomielite. Para a honra e glória do Senhor, eu fui curado, né, há uns meses atrás, para a honra e glória do Senhor, depois de 9 anos, né, tendo osteomielite. Então, meus irmãos, eu não entendia o porquê Deus queria que eu abrisse um canal no YouTube, mas assim eu obedeci. E quando nós obedecemos, se levanta pessoas, meus irmãos. Vai se levantar. Amém? Eu não sei porque eu estou dizendo isso, mas tem alguém que, se eu não me engano, começou algo, né? Começou a fazer algo, está na presença de Deus, como abrir um canal, ou está vendendo alguma coisa, ou está montando uma firma, né? Não sei o que você vai fazer ou já está fazendo, que Deus está falando para você orar, para você não sair da presença de Deus, porque Deus vai te prosperar, mas junto com as prosperidades, meus irmãos, vem a inveja, vem os levantes, e muitos são os que se levantam, meus irmãos. Amém? Meus irmãos, eu obedeci a Deus sem entender. Olha onde eu cheguei pela obediência. Estamos aí encaminhando para 9.000 inscritos, 9.000 almas para o Senhor. Amém? Toda a honra e toda a glória é dele. Amém, meus irmãos? Se você está nesse canal, é porque o Espírito Santo te trouxe. Amém? Porque eu não tenho nada a oferecer a vocês, senão a palavra de Deus. E quem faz na nossa vida é Deus. Basta nós andar em obediência. Amém? E cada dia mais Deus falou que vai prosperar o canal. Porque a honra é dele, a glória é dele, meus irmãos. Meus irmãos, Deus, ele faz. Quando ele promete algo, ele cumpre a promessa. Se ele falou, eu estou cansado até de falar essas palavras. Porque toda vez o Espírito Santo, ele me direciona essa palavra. Amém? Que se você andar em obediência, ele vai cumprir tudo que ele te falou. Se Deus falou que você vai sarar dessa enfermidade, é porque você vai, basta você acreditar. Se Deus falou que vai te multiplicar os seus bens materiais, meus irmãos, ele multiplica. Pois aqui é prova viva. Que Abraão prosperou, Isaac prosperou. Meus irmãos, todos aqueles que obedecem, que andam em obediência com Deus, meus irmãos, com a palavra. Deus dá um direcionamento, pega e vai, sem entender. Você não precisa entender, você precisa só ter fé que Deus que te mandou você fazer o que você tem que fazer. Amém? Por isso que é importante nós andar em oração com Deus, constante oração, não pare de orar. Quanto mais você ora, mais conectado com Deus você fica. Quanto mais você louva ao Senhor, meus irmãos, mais cadeias são quebradas através do louvor.
Através de um louvor, meus irmãos, Deus pode curar, Deus pode transformar seu filho, filha, Deus pode transformar seu marido. Através do louvor, enquanto você canta, Deus está quebrando as cadeias, quebrando os cadeados, abrindo portas para você caminhar em caminhos limpos. É assim que funciona, meus irmãos. Por isso que temos que estar em conexão com Deus. Eu e minha esposa é o dia inteiro, meus irmãos. Quando não é louvor, é ouvindo a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Temos que buscar a Deus. Porque quanto mais nós buscamos, isso não vai fazer bem só para mim e para você. Mas vai pegar a nossa descendência, nossos filhos, nossos netos. Amém, meus irmãos? E muitos aí dizem, né, que a salvação é individual, né? Mas se você for justo na presença de Deus, meus irmãos, pela sua infinita misericórdia, Ele salva os seus também. É, meus irmãos, por isso que você não pode parar. Amém? Porque através da infinita graça e misericórdia de Deus, Ele salva a quem está ao nosso derredor. Por quê? Por causa da sua obediência. Amém? É como a multiplicação, né? As riquezas que Deus deu para Isaac, né? O crescimento. Por quê? Não foi só ele abençoado, mas quem estava em volta. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Você está vendo como é bom andar certo com Deus? Então comece a andar certo com Deus. Amém, meus irmãos? Comece a dar ouvidos à palavra do Senhor e seguir os seus direcionamentos. Muitos, meus irmãos, estão na casa do Pai, né? Mas não seguem os direcionamentos de Deus, porque acha que é coisa da cabeça. É, meus irmãos, muitos estão deixando de chegar aonde Deus quer que chega, porque acha que os pensamentos que Deus coloca na cabeça dele é de Satanás. Amém? E não é. Meus irmãos, temos que estar sensíveis à palavra do Senhor para nós saber a direção certa. Amém? Meus irmãos, muitas das vezes também Deus vai nos dar uns direcionamentos, meus irmãos, que seus olhos parecem ruins, mas você tem que obedecer. Mesmo que o seu eu acha que é ruim aquele caminho. Porque Deus sabe de todas as coisas. Amém? Ele sabe o porquê está escolhendo um caminho mais longe para você. Então obedeça. Não murmure, mas obedeça a palavra, obedeça os direcionamentos de Deus. E nunca perca a sua fé, meu irmão. Por mais ruim que esteja a sua vida, nunca perca a sua fé. Agradeça pela sua vida todos os dias, porque Deus, Ele é conosco no tempos difíceis, mas também é conosco nos tempos bons. Ele está conosco todos os dias. Amém, meus irmãos? Nos tempos ruins, Deus está lá. Muito se afasta de você, como aconteceu comigo. No tempo que eu fui começar a colocar os ferros na perna, sumiram todo mundo da minha vida, menos Deus. Deus estava comigo. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Meus irmãos, que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Amém? Vamos orar, meus irmãos? Vamos fazer uma curta oração aqui para Deus? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos diante da Tua santa e poderosa presença, meu Deus. Pai querido, Pai amado, para te agradecer, Senhor, pela palavra, te agradecer, meu Deus, por tudo que o Senhor já tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer na nossa vida. Pai, eu peço ao Senhor, Pai, que visita a família dessa irmã, a família desse irmão, visita os negócios, o trabalho, Pai. Visita aquele que precisa vender para ganhar o pão de cada dia. Visita, Senhor, os caminhos dos seus fiéis, meus irmãos. Oh, meu Deus. Até errei, Pai.
errei a oração, mas o Senhor sabe. Oh, meu Deus, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que ainda há de fazer na nossa vida. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, eu cheguei a errar a oração, mas Deus sabe o porquê eu errei. Amém. Glórias a Deus, meus irmãos. Meus irmãos, a oração, para Deus ouvir uma oração, você não precisa saber orar. Você não precisa saber falar lindas palavras. Você só precisa orar com sinceridade, com o coração aquebrantado a Deus. Se humilhar na presença do Pai, independentemente das suas palavras. Amém? Você não precisa de palavras lindas. Amém, meus irmãos? Porque o nosso Espírito Santo de Deus, ele recebe as nossas orações e transmite a Deus com gemidos inexprimíveis. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se for possível, deixa o seu gostei aí nos vídeos. Compartilhe com mais alguém. Amém, meus irmãos? Ajude a obra do Senhor. Glórias a Deus.